Que esta manhã esteja e seja abençoada em nome de nosso Senhor Jesus. E por nosso Pai benevolente, como sempre, e por todo infinito, agora e sempre. Caríssimos, dúvidas que pairecem no ar podem ser verdadeiros sabotadores da energia benevolente que deveria correr em vossos corações, em vossos seres. Dúvidas essas já respondidas ou sentidas por cada um de vós. Então, por que ficar remoendo, remexendo, para que o que venha à tona seja apenas a dúvida daquela certeza que já vos foi dada? As próprias atitudes humanas, inerentes ao Espiritismo, e assim também, sumariamente contrário em sua própria verdade, o que é do Espírito, o que foi falado, feito, concebido, a parte material, humana, não lhe cabe ser desfeita, ou mesmo na tentativa de outra ação. Assim sendo, caríssimos, a fé, a qual remove montanhas, também remove a sensatez do ser humano. Creiam, sigam, fortaleçam-se, pois a espiritualidade aqui presente, em sua sapiência infinita, mas com muitos percalços pelo caminho, pois o trabalho árduo na concepção de Nosso Senhor Jesus, pregando o amor e a irmandade, vem de encontro às necessidades carnais de cada um de vós. Não há, caríssimos, como desvencilhar as necessidades espirituais das carnais. Afinal, todos vocês são espíritos encarnados, em cuja existência se mesclam a matéria e a espiritualidade. Em iguais proporções, em maior ou menor escala. Não se preocupem com essas medições, pois o ser humano nessa terra caminha para a sua evolução e aprendizado diário. Por isso, não existe a perfeição como do espírito, mas não existe a total decadência da matéria humana, pois onde está um, ali está o outro, fazendo jograr o equilíbrio necessário para a caminhada existencial. Caríssimos, uma palavra, como Jesus pregou, muitas vezes em sua simplicidade, era o remédio cândido dos corações dos aflitos e dos desesperados. Não precisava ali do milagre, pois o amor, incerto em cada palavra proferida, carinhosa chegando aos ouvidos daqueles incertos, já era o bálsamo para a dor vivente ali. E era concebido assim o tal milagre, o milagre do anseio desses homens. Muitas vezes a palavra
se torna um cálice do qual é preciso, não mais do que um cálice, não mais do que o necessário. Assim, caríssimos, prossigamos em nossos trabalhos, em nossas missões, que se fazem necessárias, que se fazem postadas neste recinto abençoado, por todos aqueles que mantêm a sua fé, a sua visão de esperança e a sua dedicação espiritual. Fiquem com nosso Senhor Jesus, as bênçãos do Pai benevolente. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, capítulo 7, Faculdades Morais e Intelectuais. A pergunta é de número 364. É o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente é o mesmo. É isso em razão do grau que alcançou. Não tem um homem em si dois espíritos. Aqui a gente até lembra aquela frase que a gente aprende na escola, né, sobre a física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Mesmo não sendo corpos materiais, né? Não tem como ocupar dois espíritos a mesma pessoa. As qualidades, né, as faculdades morais e intelectuais, elas são regidas, têm um pezinho, né, com a influência da espiritualidade, né? Mas esse homem, né, vamos falar homem, mas é homem, mulher, criança, é todo mundo. Por que ele tem um caráter mais pesado que o outro? Se é um espírito encarnado que chegou aceitou, né, a missão da reencarnação para muitas vezes consertar alguns erros do passado, resgatar valores, né? Por que aquele ainda se encontra daquele jeito, em más vibrações, num caminho mais obscuro, né? Porque o espírito encarnado, na verdade, não é apenas o espírito, né? A parte humana daquela pessoa, nesta vida, né, tem o seu livre-arbítrio. Ela tem um resgate a ser feito, sim. Mas a partir do momento que ela encarna, que nós reencarnamos, na verdade, né, nos é dado o dom, o presente do esquecimento. Então, na verdade, eu tenho flashes, eu tenho intuições, eu tenho algumas, pode até, alguns falam, né, premonições também, para de repente, aquele espírito que está comigo, né, do passado, da mesma época, tentando me avisar, comunicar, né, me elucidar do caminho a ser tomado, do que ser feito, do que ser falado, com quem se encontrar, com quem se relacionar e como se relacionar, para justamente naquele momento começar um resgate ao qual eu fui incumbido. Mas aí vai da consciência, da cabeça pensante desse cidadão, dessa cidadã, né, aceitar essas intuições ou não, né? Que é aí onde entra o livre-arbítrio da pessoa, né? Então, se eu tenho uma paga, vamos dizer assim, a ser feito, um resgate a ser feito,
né? E eu vou contra aquilo porque por outras influências até exteriores do meio da sociedade, né, eu esteja influenciado a não seguir aquilo, muito provavelmente essa pessoa vai voltar com o mesmo propósito, até ele conseguir fazer. Então as pessoas falam, mas então se eu encarnei e não consegui fazer, então morreu ali, né? Não, vai continuar vindo até acertar. Lógico que ainda estamos num momento de ignorância. O ser humano não atingiu o ápice do conhecimento. O ser humano não atingiu o topo da serenidade, das questões fraternas, né? Das questões religiosas. Ainda existe muita intolerância, ainda existe muita ignorância, ainda existe muita coisa a ser corrigida. Então, por isso que nós erramos. E se erramos, tem que haver o quê? O conserto. Tem que haver a procura pelo que é certo. Muitas vezes não dá tempo, por isso que vai voltar a reencarnar. Com o mesmo propósito, às vezes encontrando as mesmas pessoas, que também às vezes não aceitaram, né? A proposta que ela mesma se incumbiu, né? E ela mesma descartou. Então muitas vezes as pessoas voltam e voltam. Olha só, um dos exemplos, quando a gente já ouviu histórias, até mesmo aconteceu conosco. Nossa, mas aquela pessoa que eu estou trabalhando, eu estou convivendo, não me é estranha. E às vezes a sensação de ver uma pessoa parece a mesma sensação de você tê-la visto durante um sono, né? Um sonho, né? Numa paisagem enevoada. Aí você fica com aquilo na cabeça. Nossa, essa pessoa me é tão familiar, apesar de nunca terem se encontrado, nem se conhecido. Mas soa assim, tanto o nome, as feições, né? O jeito da pessoa é tão participativo, né? É tão congruente com a outra, que a pessoa até fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Nossa, mas a gente se dá tão bem, né? Porque foi a mesma casa da outra pessoa também, de outra vida, não ter sido resgatado, que era esse o intuito, e não se deu, né? E nessa se consegue, assim como também o contrário, aquelas que a gente não consegue, não se dá bem. Então calma, que tem mais reencarnações pela frente, né? Essa pela qual nós passamos não é a primeira encarnação e muito menos será a última, né? Desde que o mundo é mundo, né? Estamos aqui pisando nessa terra de nosso Deus, temos as nossas desavenças, assim que também como os nossos acertos, mas temos que corrigir, como foi falado, né? Logo no começo, é uma terra de provas e expiações, onde estamos aqui para um aprendizado e um conserto, né? Para consertarmos erros do passado, para resgatarmos valores, né? Mas fica a nosso critério, à mercê do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha, o caminho ao qual trilharemos. Evidentemente que nós, como seres inteligentes, pensantes e conscientes, se a pessoa for uma pessoa mais equilibrada, que estude, que já procurou leituras a respeito, ela vai aceitar e vai condizer com esses encontros, né? Vai saber até como agir, como responder a essas oportunidades que lhe serão dadas. De qualquer maneira, quando nós estamos encarnados, a melhor coisa, embora a sociedade, o meio em que nós vivemos pode parecer bem o contrário daquilo, é levarmos uma vida fraterna, uma vida onde podemos ajudar o próximo, uma vida onde podemos ter a chance de nos relacionar bem,
uma chance de podermos nos afastar das picuinhas, de não ficar envolto às más energias. Estamos numa oportunidade de cuidarmos mais de nós. Estamos com uma oportunidade não só de cuidarmos mais de nós fisicamente, mas espiritualmente, intelectualmente, né? Porque aqui esse capítulo justamente traz sobre as faculdades morais e intelectuais, né? Então, e não só as de saúde. Então, é todo um conjunto, né, que estamos tendo uma oportunidade para que possamos fazer com que esse espírito que nos acompanha, que nós estamos encarnando, tenha essa oportunidade de desenvolvimento para que se dê um passinho no degrau da evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. A semeadura que é feita em corações resgata a coragem do irmão. Louvores alcançados sob o manto consagrado, rumores existirão, mas antes deles a missão. Maria, Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, estamos juntos no amor de Deus, nosso Pai, e o nosso Mestre Jesus, que nos traz os ensinamentos que por vezes parecem difíceis. Caridade e generosidade estão juntas, mas às vezes é difícil saber se estamos fazendo ou não a caridade. Mas a generosidade é fácil descobrir. A generosidade é apenas um olhar, uma palavra, um gesto que fazemos por alguém que muitas vezes está do nosso lado ou ao nosso redor. Estender a mão, dizer uma palavra amiga e perdoar é um bom começo. Telefonar para alguém, mandar uma mensagem, apenas dizendo bom dia, pode ajudar muitas pessoas. E é a partir daí que esse ato de generosidade vai abrindo os nossos olhos para chegarmos à caridade. Não adianta a caridade cega, porque o nosso coração enxerga muito bem o que nós estamos fazendo. A caridade cega é aquela em que nós fazemos um ato achando que todos estão observando e que vão acreditar que nós somos caridosos, quando na verdade o que nós estamos sentindo é uma necessidade de atenção, de ser amado. Essas pessoas que estão assim precisam da nossa generosidade. Não importa o que elas pensam, o que elas são. A nossa generosidade pode ajudar a esse coração. E este coração, mesmo não estando na pureza da fé, serve para nós como o ensinamento do nosso caminho. Portanto, é importante que estejamos sempre com o nosso Pai no coração e que nós possamos, em pequenas gotas, estender a mão em um ato de generosidade. Quanto mais generosos, mais podemos fazer pelo nosso irmão
que precisam do nosso amor, do nosso perdão. Fiquem na fé e no amor de Deus e de Jesus. Graças. Maria Santíssima abençoe todos nós. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. Bom dia. É o nosso Pedro vai fazer presença com a nosso Senhor Jesus. Ô, meus filhos, os espíritos, quando vêm conversar com nós que eu falo é com vocês, né? Eles vêm com muita clareza, eles vêm com muita palavra. Mas muitas vezes, quem ouve não quer ouvir. Quem ouve não quer seguir. Quem ouve não presta atenção. Ou se ainda presta atenção, faz uma interpretação do jeito que lhe convém, não do jeito que precisa. São duas coisas diferentes. Quando você interpreta uma coisa, uma mensagem, você tem que estar com o coração aberto, com a mente vazia. Senão, filhos, tem uma interferência muito grande daquilo que você quer, não daquilo que você necessita. Aquilo que você quer, muitas vezes, não é interessante. É supérfluo, descartável, não vai te trazer nada. Agora, aquilo que é necessário vai preencher um vazio, vai curar a ferida, vai ser o curativo das suas mágoas. Vai ser uma gota de calmaria num coração muitas vezes tumultuado nas tempestades. As tempestades da raiva, da intolerância. Ih, quanta coisa! Mas a pessoa não se dá conta e torce para ficar do jeito que ela quer. Mas é assim mesmo, né, filhos? Muitas vezes o ser humano é egoísta. É egoísta com ele mesmo. Ele sabe que precisa das coisas de certa forma, mas ele quer que seja da forma do outro jeito, do jeito dele. Às vezes até funciona, mas o caminho é tão longo. O caminho passa por as florestas mais trevosas. Chega também lá. Chega também onde era planejado. Mas um caminho curto, onde você tem a aceitação das suas necessidades, onde você tem a aceitação daquilo que lhe foi feito, daquilo que foi entregue, é um caminho tão curtinho e tão bom que você quer sempre mais. Já o outro caminho, que você dá as voltas, o caminho dos próprios interesses, é um caminho farso, é um caminho de falsa compostura e de falso sentimento, que vai te deixar feliz, talvez até por umas horinhas, mas depois vem uma cobrança da consciência, vem uma tristeza grande que se apodera do ser, e aí você se pergunta, mas os trabalhos foi feito de forma errada, os trabalhos não foram feitos com força, que nem foi feito o outro para mim. Eu não gosto daquele médium, porque ele fala umas coisas que não tem nada a ver comigo. Nós sabemos aqui, filhos, muitas coisas que vocês mesmos não sabem. Porque está no fundo do coração. Está lá no lugarzinho onde você deixou guardado, às vezes anos atrás. Mas nós resgata. Porque é ali, muitas vezes, bem ali, que está o remedinho que vocês precisam.
que está a palavra que deve ser ouvida. E outras vezes as palavras que devem ser jogadas fora. Filhos, é um processo onde tudo vale a pena. Seja pelo tempo mais demorado, seja pelo tempo mais curtinho, seja pelo caminho tortuoso, seja pelo caminho reto e mais curto. O importante, filhos, é vocês refletir. Refletir e sempre resgatar uma mensagem daquilo. Essa mensagem que vai servir para o seu aprendizado, para a sua evolução, para aquela subida que você está gargando fazer todo dia. Às vezes é uma subida difícil, né, filhos? Mas é necessário. Porque ninguém evolui descendo escada. Ninguém evolui dando passo para trás. É um passo para frente. Você até pode dar uns 3 para trás, mas o da frente sempre vem. E quando caminhar para frente, filhos, não esquece que aquele trecho caminhado foi importante. Foi importante para você alcançar onde você está agora. Se não fosse aquele parte caminhada, aquela parte por onde você passou, você não estaria onde está hoje. Viu, filhos? Como tudo tem uma lógica, tem um motivo de ser. Nada no futuro aparece se não é uma consequência do próprio passado e aquilo que você resolveu fazer no seu presente. É assim que caminha, é assim que deve seguir, é assim que deve ser. Meus filhos, fiquem vocês tudo na paz de nosso Senhor Jesus, com as bênçãos do nosso Pai, graças a Deus. Graças a Deus.